Incluída pela Lei 9.983 de 2000, a apropriação indébita previdenciária está descrita no artigo 169-A e nos parágrafos seguintes. E essa apropriação ela tem uma modalidade, na verdade, uma modalidade qualificada de apropriação indébita pela coisa que é apropriada, não é? O artigo 168-A descreve assim a conduta de quem pratica o crime de apropriação indébita previdenciária. Deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal ou convencional. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. É a situação em que efetivamente alguém que deveria fazer o repasse dos valores previdenciados, o empregador da vítima, efetivamente deixa de recolher os valores na forma e prazo convencional. Importante ressaltar aqui que a vítima pode ser tanto o Instituto de Seguridade Social e a União, por conseguinte, quanto a própria pessoa que deixa de receber o repasse dos seus valores, gerando aí o prejuízo e o dano ao seu bem jurídico, né? O parágrafo 1º descreve outras modalidades do delito, a saber, nas mesmas penas incorre quem deixa de 1. Recolher no prazo legal contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados a terceiros ou arrecadada ao do público. 2. Recolher contribuição devidas à Previdência Social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços. E 3. Pagar benefício devido assegurado quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela Previdência Social. Efetivamente, uma série de modalidades de fraudes que são efetivamente praticadas, infelizmente, no cotidiano da vida empresarial brasileira, mas que, apesar da forma qualificada dando a pena de 2 a 5 anos, ainda conta com benefícios que outras modalidades de delito contra o patrimônio não contam, como, por exemplo, a extinção de punibilidade prevista no parágrafo 2º, dada nos seguintes termos: é extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social na forma definida em lei ou regulamento antes do início da ação fiscal. Essas causas de exclusão de punibilidade, essa exclusão de punibilidade, ela é muito semelhante ao que a doutrina do direito penal já vem falando sobre os crimes tributários, no que se refere do agente que efetivamente pratica uma espécie de arrependimento posterior, que é, na verdade, muito mais benéfica do que aquela modalidade prevista no artigo 16 do Código Penal. Na verdade, aqui, diferente do arrependimento posterior, que vai funcionar apenas como uma causa de redução de pena, nós temos a verdadeira extinção da punibilidade se o agente se retrata efetivamente, presta as informações e recolhe os valores devidos. Com todo o respeito que essa modalidade de extinção de punibilidade merece, e efetivamente cumprindo aí no direito penal a função reparadora do direito, muito mais interessante do que a sua função punitiva, seria o caso de saber se o agente que pratica o furto também não mereceria esse mesmo tipo de critério. Está clara que a modalidade legislativa dada pelo artigo 168-A, parágrafo 2º, ela é benéfica somente para quem pratica uma modalidade de crime que tem efetivamente classe social e montante financeiro específicos. De novo, a seletividade do sistema penal se dá aqui agora no cálculo da culpabilidade em abstrato, ou seja, nessa modalidade de crime, diferente das demais, existe uma espécie de privilégio legislativo no tratamento daquele que pratica o delito, mas arrepende-se posteriormente e efetivamente se retrata antes do início da ação fiscal. Veja que quando eu falo de ação fiscal, eu não estou falando nem da ação penal, como seria o caso do arrependimento posterior que fala antes do oferecimento da denúncia. Né? Efetivamente aqui eu estou falando até do procedimento fiscal, que precederia ainda a ação penal e efetivamente a gente teria muito mais tempo para efetivamente fazer os recolhimentos ou até mesmo na forma do regulamento, acertar a melhor forma de fazer esse pagamento, muitas vezes até de forma parcelada. O parágrafo 3º traz um outro privilégio interessante desse delito, que diz que é facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário de bons antecedentes, desde que 1.
tenha promovido, após o início da ação fiscal e antes do oferecimento da denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios, ou 2, no valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais, ou seja, aquele que efetivamente tenha se apropriado indevidamente apenas de pequenos valores, né, aumentando ilicitamente o caixa da empresa, por assim dizer, se é que não apropriou-se direto na pessoa física, não na pessoa jurídica, ela tem ainda o direito a uma causa de diminuição de pena, dada aqui agora em termos mais semelhantes àqueles do artigo 16 do Código Penal. E por fim, o parágrafo 4º determina que a faculdade prevista no parágrafo 3º desse artigo não se aplica aos casos de parcelamento de contribuições cujo valor, inclusive dos acessórios, seja superior ao estabelecido administrativamente como sendo o mínimo para o ajuizamento das execuções fiscais. Ou seja, nesse caso existe uma mensuração do benefício legislativo aqui oferecido ao agente, mas efetivamente permanece a possibilidade de que ele se inclua ainda no benefício do parágrafo 3º ou no do parágrafo 2º, em que há extinção de punibilidade se ele recolhe os valores antes do início efetivo da ação fiscal. Permanece, então, esse privilégio na forma do parágrafo 2º, apesar do teor do parágrafo 4º. Essa é uma modalidade de crime interessante e, infelizmente, ela ainda depende demais da tramitação administrativa desses processos fiscais, o que acaba, muitas vezes, por ensejar a própria prescrição penal, quando não, a própria demora no ajuizamento dessas ações, né? É preciso entender que aqui existe uma discricionariedade administrativa que pode ensejar, na verdade, numa grande forma de impunidade contra aqueles que praticam essa modalidade de delito. Não que eu vá aqui efetivamente, como vocês próprios certamente sabem porque acompanham os outros vídeos, porque me conhecem das outras aulas, que eu vá defender aqui algum tipo de punitivismo ou algo que o valha como forma de solucionar as mazelas sociais. Mas, de fato, o que eu estou aqui questionando é que esse tipo de perdão, esse tipo de benefício, ele deveria ser extensível a todos os delitos que não fossem violentos, por exemplo. Já que a apropriação indébita simples, ela não se difere muito da apropriação indébita previdenciária, senão o seu montante. Vamos imaginar a apropriação indébita praticada pelo caixa de uma loja, por exemplo, como mencionamos nos exemplos anteriores, e a apropriação indébita do dono da loja, que não faz o repasse desses valores. Fica a indagação: quem terá se apropriado de uma maior quantidade de valores e, por conseguinte, tendo uma culpabilidade maior de sua conduta considerada abstratamente? Esse é um questionamento que eu gostaria de deixar para vocês no fim desse vídeo, porque efetivamente nós não podemos nos tornar intérpretes acríticos da norma penal. E por outro lado, será possível então reparar todos os danos e efetivamente não dar causa a uma ação penal, e aí efetivamente as coisas se resolveriam no âmbito da justiça trabalhista ou na própria responsabilização civil? Por que nós invocaríamos a última ratio legis para punir alguém que se apropriou de tão pouco, se a mesma última ratio legis se mostra condescendente com aqueles que se apropriam de muito? Essa é uma questão que eu gostaria de deixar em aberto para que vocês reflitam.